uma loucura, principalmente o primeiro filho, que você é inexperiente, tudo é culpa. Só vou contar um caso, uma situação para exemplificar o tamanho da culpa de uma mãe. Eu realmente não vi o primeiro passo do meu bebê, e isso por muitos anos, assim, me deixava chocada. Será que eu tô indo pro caminho certo? Ficava triste, chorava. Hoje a gente vai falar sobre o lado B de ser mãe. É isso mesmo, sem glamour, sem close, só o corre. Então vem comigo e com a Vivi Duarte e a Drica Divina que estão aqui para falar sobre isso. Comecem se apresentando de quem vocês são mães. Quando eu era mais nova, eu lembro que minha mãe era a mãe da Clarissa. E vocês? Quem são? Fala, Drica, começa você. Eu, sendo Drica Divina, mãe do Pedro e do Antônio. O Pedro é meu filho mais velho, tem 25 anos. O Antônio vai fazer 23 agora nesse mês de maio. E hoje eu sou Drica Divina. Mas quando criança, sim, eu era mãe do Pedro e do Antônio. Eu sou a Vivi, a mãe do Paulo e a avó da Luísa. O Paulo de 24 anos, a Luísa de 6 anos, minha netinha. E também, por muito tempo, a mamãe do Paulo Neto, a Vivi, mamãe do Paulo. E separar essa questão de maternidade, persona Vivi mãe, de outras Vivis que compõem, né, a minha identidade, eu como mulher, foi uma mega de uma tarefa. Bom, eu tenho muita vontade de ser mãe, mas eu também tenho alguns receios, né? Justamente por saber que não é só esse mar de rosas que a gente vê em muitos lugares. Aí eu queria falar com vocês, fazer umas perguntinhas pra ver se eu tenho um caminho melhor do que eu vou fazer da minha vida. Vamos lá, né? Vamos ver. Eu quero saber de vocês quais foram os desafios que vocês tiveram na maternidade que ninguém preparou vocês para aquilo. Logo de primeira, assim, levaram um sustão. Nossa, a demanda da criança, toda a demanda do dia a dia, assim. Pra mim já começou com a amamentação, porque era bem difícil, então bico do peito sangrando, virando, né, carne viva, a criança chorando a madrugada toda. E algo bem específico, que é aquele lugar da mãe, que parece que é só a mãe que sabe trocar, dar banho, é só ela que pode cuidar da criança, né? Então, por mais que eu tivesse um companheiro, toda a obrigação estava comigo. Então, essa alta responsabilidade, essa alta demanda, né, associada a tantas outras coisas, me deixaram bastante, assim, aflita, sabe, agoniada. Às vezes eu até me escondia no banheiro e ficava um pouco lá. Acho que pra mim foi o fato de nunca ninguém ter desromantizado esse momento. Justamente como a Vivi, eu vivi fazendo trocadilho, mas eu vivi um momento muito difícil, acho que para a maioria das mulheres, que é você se deparar com uma criança, principalmente o primeiro filho, que você cai de paraquedas. Você fala, gente, o que eu faço agora? E o duro do começo é que é muito unilateral. Falando assim desse começo, tem muita gente, acho que tem muita interferência externa também, né? Ai, mãe, você tem que fazer isso. Ai, mas a criança tá com frio. Nossa. Por que você não faz assim? Acho que complica mais ainda, né? Nossa, muito. Eu imagino, eu fui mãe aos 21. Eu fui com 28. 28? E 21, e aí todas as mulheres da família mais velhas, elas tinham um pitaco pra dar. Então, não é assim que segura a criança, não é assim que faz, não é. Então, assim, eu não conseguia desenvolver o meu jeito de maternar, porque tinha muita gente ali dando pitaco, né? Então, eu acredito que esse acolhimento da mãe também é muito importante. A gente conseguir ter um acolhimento da família, dos que estão em volta, para deixar a gente maternar também. Aprender, porque senão você fica numa situação. Eu acho que também isso é bem desafiador, né, Dri? A gente, como tudo na vida, a gente precisa aprender. Claro que a experiência das outras pessoas é importante. Se eu pudesse dar um conselho, é fazer um curso daqueles de gestante, que às vezes todas as maternidades, elas recomendam, que é como amamentar. Existe uma forma de você amamentar. Como trocar, coisas básicas, não entra nem em detalhes emocionais, não. Como trocar, como amamentar, como dar banho. Por exemplo, o meu irmão, que acabou de ter nenê, que na minha época era impossível, ele dá banho na minha sobrinha desde que ela nasceu no chuveiro.
No chuveiro. Pra mim era inconcebível isso. Porque eu achava que tinha que dar aquele banho. Que aí vinha lá, temperava a água, aí não tá um grau a mais, um grau a menos. Ai, meu Deus. Aí, põe água fria. Agora esfriou demais. Põe água quente. Porque minha mãe disse, porque a fulana disse que tem que estar 28 graus, porque tiver 29. Fecha todas as janelas da casa. Não pode entrar um vento. É um desespero constante. Porque a fulana diz que não pode tomar vento. Porque a ciclana diz que a água tem que estar em 30 graus. Aí a outra fala que tem que estar em 25. Aí você fala, meu Deus, o que será? Põe água quente. E tudo é assim. E a gente precisa desse espaço realmente para você falar, não, peraí. Eu sei qual é a temperatura, meu filho. Um dia ele chorou porque a água estava quente demais. Um dia ele chorou porque a água estava fria demais. E aí você vai na experiência sentindo o que é bom pra você e pra relação dos dois. Um detalhe, uma coisa muito interessante. Quando meu filho nasceu, minha mãe falou assim, não, porque criança morre de frio. Tudo de plush. O menino nasceu dia 20 de dezembro. Com calor de 30, alto verão. Esse menino era cheio de era tip top de blue plush, meinha e quase cobertor. Ele todo empelotado. Assim, mas não, porque a minha mãe disse, gente, ela é a maior bem intenção, não é que eu tô falando dela, mas é da experiência dela, de uma outra época. Quando eu tirei aquela roupinha dele, do Pedro, ele fez assim... Nossa, a criança ficou aliviada. Ficou aliviada. Mas é isso, eu acho que vai passando de geração a geração alguns costumes. E que a gente precisa ter um pouco, né? E eu, na época, tinha 21 anos, não tinha esse discernimento de olhar e falar, não, eu vou fazer do meu jeito. Isso. Então, demorou pra eu ter uma intimidade com meu filho, com o bebê. Porque todo mundo tava ali e eu não conseguia ter essa relação de sentir meu filho, de enxergar o que ele queria. Então, é muito importante a gente, como mãe também, entender os nossos limites, até com as pessoas que a gente ama. Então, assim, até aqui você vai, daqui pra cá eu vou, né, cuidar, eu que vou agora resolver e decidir o que eu vou fazer. E você vai errar, você vai errar, você não tá livre de errar. Mãe as coisas erra vão, e tá tudo bem, né? Vão acontecer algumas vezes, não do jeito que você exatamente previa. Também tem isso, né? Mãe sente muita culpa. Tanto das pessoas colocarem culpa nas mães, a mãe tem que ser perfeita, a mãe não pode errar. E também vem de uma parte interna. Como vocês lidaram com isso? E lidam até hoje, que acho que isso é pra uma vida toda, né? É uma loucura, principalmente o primeiro filho, que você é inexperiente, tudo é culpa. Só vou contar um caso, uma situação para exemplificar o tamanho da culpa de uma mãe. Eu fui no supermercado e deixei meu filho recém-nascido, devia ter lá 3 meses, amamentando, o peito vazando, porque vaza, pinga, aí você tá, né? Então, tem a questão estética também, que aí você compra aqueles monte de coisa, o peito tá machucado, aí compra uns negocinhos que... sempre com botãozinho. Botãozinho, tudo aqui assim, porque aí, tô fazendo supermercado, final do supermercado, carrinho, assim, eu correndo pra poder pegar as coisas, porque a culpa de ter deixado meu filho em casa. Aí, eu tinha, na verdade, uma pessoa para me apoiar, para me ajudar nesse momento. Ela me ligou e falou, Adriana, o Pedro tá chorando. O que eu fiz? Veja eu falar assim, hoje, com a minha consciência, falar, dá uma chupeta, dá alguma coisa para ele, que em 10, 15 minutos, 20 minutos eu tô aí. Ninguém vai morrer de fome por causa disso agora, minha percepção atual. Eu abandonei as compras do carrinho para chegar em casa e ele estava dormindo, porque ele já tinha chorado um pouquinho, mas não estava com aquela fome desvairada, mas eu, como inexperiente como era, cheia de culpa, larguei o supermercado inteiro. E eu me lembro que o cara do açougue falou, moça, calma, vai dar tudo certo. Me deu vontade de chorar, de tanta culpa que eu carrego. Isso é um exemplo de ser mãe, principalmente de primeira viagem, né, Vivi? Nossa, muito, assim, eu senti o que você sentiu, porque essa culpa também é do meu lado, muito profissional, porque com 21 eu parei os estudos, tive o filho e depois eu voltei, porque eu queria ser jornalista, eu queria fazer uma carreira, né? Então eu estava muito focada nisso. E quando eu voltei para os estudos e depois voltei a trabalhar e comecei a viajar, eu ouvia muito, nossa, mas você vai perder os melhores momentos, você vai perder as melhores expressões, você vai perder as melhores...
E aquilo me trouxe uma culpa, me dava, né, uma aflição, uma agonia, um sentimento de que eu não era uma boa mãe. Eu realmente não vi o primeiro passo do meu bebê, e isso por muitos anos, assim, me deixava chocada. Será que eu tô indo pro caminho certo? Ficava triste, chorava quando precisava viajar a trabalho ou estudar. Mas eu consegui ouvir uma intuição que me dizia, vai que você precisa ser mais do que mãe dele, você está construindo um futuro. Mas isso é muito doloroso quando as pessoas estão te culpando o tempo inteiro, esperando que você seja a super maravilha, né? Então, real, assim, eu carreguei essa culpa por muito tempo até descobrir o jeito de fazer com que meu filho olhasse com bons olhos e entendesse o movimento da mãe dele, para além da maternidade, como também executiva, se orgulhasse, vibrasse comigo, né? Perfeito, perfeito. O que você prefere? Ser inspiração de vida, exemplo pro teu filho? Ou você prefere, com a desculpa de estar presente, na verdade a presença precisa ser física e psicológica, né? Uma mãe que fica assistindo televisão o dia inteiro e nem olha pro filho, mas tá ali presente só de corpo, porque emocionalmente ela não está. Então, não existe regra. E não é isso que vai fazer seu filho mais feliz ou menos feliz. Não é. Eu acho que o importante, né, Vivi, é qual exemplo de pessoa que você tá dando pro seu filho. E ele entender, né, para além do que as pessoas estão ali falando, familiares e tal, ele entender, a minha mãe é assim. Não é igual a sua, que vai fazer bolo toda tarde pra você. Não é igual a sua, que vai te levar e buscar no colégio. Mas a minha mãe é uma mãe que tá fazendo acontecer aqui. Eu tô feliz, eu tenho os meus valores, né? Como criança, eu consigo me sentir preenchido. E eu conversava com ele desde, assim, dos 4 aninhos. Eu comecei a passar a falar com ele, olho no olho, e falar, filho, ó, tá acontecendo isso. A mamãe tem o sonho de ser jornalista, a mamãe tá estudando e a mamãe vai conseguir. E mostrava jornalistas na TV pra ele, e ele começando a entender. Então essa troca também, né, verdadeira com os nossos filhos. Sim, conversa, diálogo, é importante, para eles entenderem o que está acontecendo dentro da nossa estrutura, o nosso núcleo familiar, que é diferente de qualquer outro, né? É verdade. E eu posso falar como filha, minha mãe sempre trabalhou fora, a vida inteira. E eu nunca vi esse lado, na realidade. Eu sempre vi realmente minha mãe como inspiração. Eu tinha orgulho de falar que minha mãe trabalhava fora. E eu também lembro de todos os momentos que a gente teve bons, ótimos, não só dela trabalhando. Então, acho que isso, na verdade, é uma coisa que vem muito do externo. Eu, como filha, posso falar que isso daí é lorota. Boa. Obrigada, não, é mais um fator de culpa. É mais um fator de culpa. É só pra mais me sentir mais culpada, porque na realidade, se forem conversar com os filhos de vocês vão ver que não. Nada. Isso aí, nada. Nem lembro. O pior é quando você nem lembra. Ai, filho, aquele dia, lembra, me senti tão culpada. Eu falo, hã? Nem lembro o que você tá falando. Desse jeito. Aí é outra frustração que fala, nossa, carreguei essa culpa pra tudo bem. E agora ele nem... Como é que ele não sentiu o que eu senti? Pois é. E eu quero saber, gente, eu vejo muitas mães que até reclamam, que não conseguem mais se cuidar, que deixam de lado a autoimagem, assim, que nem conseguem, não tem tempo nem pra se olhar no espelho. Como foi isso com vocês? Principalmente a Drica, que trabalha com isso nas redes sociais, mas como era antes, quando você se tornou mãe? E que momento que vocês conseguiram olhar e falar, não, pera, eu também sou mulher, preciso me cuidar? A gente precisa fazer um planejamento, colocar um prazo, mas mais do que tudo, aceitar que você está num momento de vida totalmente diferente do que você já passou. Existe uma questão física que é, quando a criança nasce, uma barriga não vai voltar imediatamente. Aquela barriga fitness, barriga invertida, não é mais essa barriga e que vai demorar um tempo para você voltar a esse shape. O que não se pode é se largar. Então, eu aceito que existe um processo, primeiro porque na época de amamentação, se você tem muito leite, ele pinga e você fica com dor do epísio. O epísio é um cortezinho que eles fazem, às vezes, principalmente quem tem parto normal, para facilitar a saída do bebê. Então, você fica dolorida, a barriga, o corpo você provavelmente ainda vai estar um pouco acima do peso. Ok. Passei esse prazo, seja 3, 4, 5 meses, se coloque um prazo, aceite o momento, porque isso é importante também, né, Vivi? Super. Porque senão você fica na ansiedade. Já chega toda aquela ansiedade, você ainda está se cobrando mais por uma perfeição que não acontece na vida real.
Eu acho que agora a gente tem algo bem específico que na nossa época não tinha, que são as redes sociais. Isso. E a comparação, e aí você estava falando, né, de corpos, de padrão, de estética, porque aí a gente tem um monte de gente que está aí, né, maternando de formas diferentes, né? E aceitando e falando dos seus corpos de formas diferentes. Então, algumas maternando e já se mostrando fitness 2 dias depois, e um padrão de corpo que é uma coisa extremamente que a gente sabe inalcançável. E às vezes até alcançável dependendo do privilégio, da camada de privilégio, da camada de rede de apoio que essa pessoa tem. Enfim, né? Então, são tantas camadas hoje de comparação que é muito difícil para a mulher. Eu acho que é mais difícil ainda do que da nossa época, porque na nossa época a gente ainda estava no nosso cantinho, na nossa bolha, no rede social, descobrindo. Isso. Mas agora é tanta informação, então eu acho que é muito importante isso que você falou, se dar o tempo, se permitir também sentir a dor, sentir a mudança do teu corpo, né? Entender o seu corpo e o que você quer dele, né? E com cuidado, carinho, né? O autoacolhimento também é importante, né? Eu acho que eu senti muito isso do meu corpo, muito. Eu, quando mais jovenzinha, antes de ter meu filho, eu tinha desenvolvido já uma anorexia e bulimia. Então, quando eu comecei na gestação, eu tive todo um problema dessa questão de padrão, que sempre me perturbou. E foi difícil pra mim, depois da maternidade, a ficar pensando, nossa, contando quanto tempo que eu faria pra voltar ao peso que eu estava. E aquilo também é um tormento que nenhuma mulher merece, né? Então hoje, com 45 anos, eu queria muito abraçar aquela Vivi e falar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo para certo. de ficar. Mas são aprendizados que a vida vai trazendo. Eu acho que esses papos que a gente tem aqui são tão importantes também, né? Pra dividir um pouco do que a gente já passou, que assim, a outra mulher que vai ouvindo, de repente, não passa as mesmas torturas que a gente precisou passar, né, amiga? Tem outra questão, né, Vivi, que é também a relação com o marido também. Então, como é importante você ter um parceiro, né? Ou uma parceira. Muito. Que ela te apoie e entenda que aquele é um momento transitório, né? Então, precisa também ter esse acolhimento do parceiro, né? Do companheiro, quem for. De quem estiver lá no momento. Que Pode estiver lá ser no uma mãe, momento. pode ser uma amiga, porque, né, tantas mães solo, exatamente. Mas a sua rede de apoio nesse momento. Mas você sabe que é muito interessante que muitas vezes esse prazo ele passa um pouco despercebido. Eu vou contar uma história. Eu fui uma vez almoçar com uma amiga, meu primeiro filho era muito pequeno. Eu digo sempre o meu primeiro porque a gente é muito inexperiente. Tudo é uma novidade, todo dia é uma novidade. Quando vem o segundo é libertação. Não vai comer às 2 horas da tarde, porque primeiro, se não comer às 1 hora da tarde, vai morrer de fome, se é uma mãe péssima, se culpa, porque não... Aí vem o segundo, não dá pra comer a 1, come as 2, e você percebe que tá tudo bem. Mas, aí eu conversando com essa amiga, eu virei pra ela e falei assim, ai, gente, olha aquele piu-piu, que bonitinho, ai, au, era tudo piu-piu, au. Aí a amiga virou e falou assim, Drica, olha, quando você começa a chamar passarinho de piu-piu e cachorro de uau-uau, tá na hora de você mudar, entendeu? Se conscientizar que você tem que mudar agora, se cuidar, porque não dá pra você ficar falando uau-uau e piu-piu, principalmente com o teu marido, né? Não dá. Você tem que se pôr no... Agora, deu tempo, você também é mulher, porque a gente tem muitos papéis. A mulher, ela assume muito esses papéis. Mãe, mulher e ela mesma. São muitas cobranças, né? Super, eu acho que é isso. A gente tem um monte de função, mas associada a isso também, não só a persona mamãe, né? A gente tem a persona executiva, a sonhadora, a amiga. Então, a gente também entender esses papéis nesse momento, às vezes se confunde mesmo, porque você tá o dia inteiro numa narrativa com bebê, piu-piu, lá, você vai levar isso para as outras áreas da sua vida. Eu quero saber qual é a posição de vocês sobre a mãe não poder curtir. Porque quando o pai sai, ninguém pergunta, cadê seu filho? A mãe não pode estar sozinha, que, meu Deus do céu, abandolou a criança. É o seguinte, mãe não é santa. Mãe é gente que tem suas necessidades fisiológicas, físicas, psicológicas. Se você tiver um companheiro, tem que haver um momento a dois. É o que a gente falou. Nós somos a mulher, ela é inerente da mulher, ela carrega várias personas, né? Várias facetas e uma delas é ser também, além de mãe, mulher. Então você precisa em determinado momento se dividir mesmo
Entender que muitas vezes, e eu acho que é importante a gente falar, que o marido, ele fica um pouco de lado nesse momento, porque, e a gente está falando às vezes em questões hormonais, a bomba hormonal para a mulher é tão grande, que às vezes ou gera uma superproteção, ou então gera um problema psicológico, de rejeição, e também ela começa a ficar tão grudada com aquele filho que o marido fica de lado. E é preciso a gente também ter esse olhar. E aí, quando você percebe que seu filho, ele vive sem você, que é difícil, porque também essa separação, né, Vivi? Quando você descobre que teu filho vive sem você, é um misto de alívio com culpa também. Não é? Como assim você vive sem mim, né? Como assim? Eu me dedico de corpo e alma. Tanto. Mas eu acho que é bem um alívio também, e essa divisão de tarefa é muito importante, né? Pra mulher que Sem consegue dúvida. ter rede de apoio, né? Eu para estudar, para trabalhar, eu cheguei em momentos de falta de rede de apoio que eu precisava levar meu filho para entrevista de trabalho. Então imagina, eu levava ele para fazer entrevista. Eu lembro até hoje que a Sumara, se estiver vendo essa reportagem aqui, um beijo, muito obrigada, mulher, porque ela foi uma mulher que ela era secretária, ela me viu chegando com o carro, assim, parando com uma criança atrás, e eu deixei o carro um pouquinho aberto e falei com ela, eu falei, olha, eu tenho meu filho ali, tem 3 anos, eu não tive com quem deixar, eu preciso fazer uma entrevista de emprego aqui. E naquele momento, assim, pra mim era crucial conseguir aquela vaga. Eu tava no final do processo seletivo e ela falou, vai lá, eu vou abandonar, vou deixar o telefone fora do gancho aqui e vou ficar lá vendo, olhando o teu filho pra você fazer essa entrevista. Você vai passar. E eu passei, sabe? Então eu acho que tem alguns momentos que são, assim, muito fatídicos na vida da gente, que a gente percebe que se a gente não tiver uma rede de apoio também, né, a gente não vai conseguir chegar. Mas também tem horas que depende só da gente, a gente conseguir desenvolver os nossos papéis, não desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos, né, e conseguir também entender que a gente merece ter o nosso momento sem culpa, merece. Né? São tantas lutas, tantas batalhas, porque eu lembro que depois de tudo isso, assim, lembro quando eu saía para me divertir com as amigas, né, com o meu ex-companheiro e tal, o pai do meu filho, eu senti uma culpa, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, eu mereço isso, porque são tantos perrengues para ser mãe, para maternar, para cuidar, para levar as coisas, então quanto mais a gente entender que a gente merece, a gente é merecedora, a gente tá fazendo o que a gente pode, né, e às vezes a gente pode muito pouco, porque às vezes você tá ferrado emocionalmente, você tá financeiramente, não tem rede de apoio, você tá fazendo o que você pode, então assim, a gente se abraçar também é muito importante, e merecer os pequenos momentos de sabe, vou tomar um vinho, vou tomar uma cerveja aqui, vou, sei lá, fazer nada. Você sabe o que eu fazia? Sexta-feira, gente, eu comprava uma bebidinha, aquelas de garrafa, que eu gosto de tomar, sabe, aquela pequenininha? Pegava um salgadinho japonês, engraçado, olha como é a história. Meu marido atual, eu também casei 2 vezes, o meu atual é japonês. Eu pegava, sexta-feira, final de tarde, sentava sozinha, era só comer aquele salgadinho, com um negocinho assim, eu ficava lá, sem fazer nada. Pra mim já era, assim, o auge da felicidade, aquela paz, assim. Só que como mães de adultos, que nossos filhos, eu tenho um de 25 e um de 23, você tem um de 24, o que eu posso te dizer? Que tudo vai dar certo. Relaxa, vai tudo dar certo, tudo fica bom no final, tudo é resolvido. O que precisa é amor, companheirismo, compreensão, se abraçar, conversa, diálogo, parceria. Sim. Tudo dá certo no final. É isso. Manda um recadinho agora pra esse povão aqui todo que tá assistindo, pra eles entenderem de 2 mães fortes e potentes, que mãe também é gente. Fala aqui com eles. Gente, primeiro de tudo, para de dar pitaco, ficar julgando as mães por aí, entendeu? As mães podem dançar, se divertir. E se você se propõe a ser uma rede de apoio, para de ficar falando dessa mulher. Porque tem família que é assim, vai ajudar a mulher, depois fica jogando na cara. Ai, porque eu fico com o filho dela pra lá e não sei aonde. Então, seja uma rede de apoio forte, honesta, transparente, sabe? Que suporta outra mulher. E aí, se você é pai também, você não tá ajudando em nada. Você não tá ajudando. É a sua obrigação. Ótimo, é sua obrigação. Dividir tarefa, trocar uma fralda, dar banho. Então, você não tá ajudando. Você tá sendo pai, exercendo o teu papel. Então, é importante a gente falar isso, porque senão parece que a mãe tá sempre num papel de ficar pedindo favores. E aí diz até obrigada no final. Obrigada, meu amor. Então não, gente, tá? Não. Eu digo isso porque eu sou de uma outra geração, né? Nós somos de uma outra geração onde essas funções de
pai, uma função mesmo. Pai e mãe eram muito separadas, muito fragmentadas. Então, a mulher faz isso, homem faz isso. Graças a Deus que hoje em dia a gente está evoluindo muito em relação a isso, apesar de que ainda temos muita coisa ainda por fazer ainda. Mas você ter alguém na sua casa, um marido, um parceiro, uma parceira, que divide as tarefas e tá com você naquela coisa mesmo, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, porque casamento é isso. União, parceria é isso. E nesse momento que a gente vê quem é quem. É isso. Né? Então seja uma rede de apoio que fortalece, aí todo mundo, acho que com isso a gente consegue se fortalecer e construir até um futuro melhor, porque uma criança que tá num lugar onde todo mundo tá ali se ajudando, contribuindo, né, dividindo suas tarefas, suas responsabilidades, a criança também tá absorvendo tudo isso. E com certeza vai ser um ser humano muito melhor, vai entender muito melhor as responsabilidades de cada um, né? Perfeito, Vivi. Bom, então a gente agora descobriu qual é o lado B da maternidade, né? Abriu mais minha mente, vou ficar aqui pensando, tenho ou não tenho filho, no meu tempo, deixe ela também. Pense bem, eu vou pensando bem. E eu queria muito agradecer vocês, foi um papo incrível, vocês arrasaram. Obrigada, e fica aí o convite para uma próxima. Com certeza, adoro falar sobre esse assunto. Obrigada. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ai, gente, eu vou chorar. Nossos filhos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não.